quero entrar na palavra, vamos entrar na palavra. Nós começamos na quarta-feira passada o novo tema da campanha, os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Hoje eu quero trazer um pouco mais de entendimento. Abra a tua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo 1, versículo 7. O tema da minha mensagem é o sangue na testa. Vamos dizer juntos? O sangue na testa. Efésios 1,7 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos delitos segundo as riquezas da sua graça. Esse texto é importante de nós entendermos que Jesus na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado e foi ressuscitado, a obra de Jesus foi completa. Diga comigo, a obra de Jesus foi completa. O que significa isso? Não ficou nada em toda a terra, em todo o universo, nada ficou descoberto desse sangue, e eu vou mostrar para você na palavra. Eu gosto muito de ministrar sobre conhecimento, porque se tem uma coisa que vai lhe empoderar, é o quanto você consegue praticar a palavra. Porque uma coisa é conhecer a palavra, a outra coisa é você praticar a palavra. Essa frase diz assim: a verdade liberta, o conhecimento praticado te dá o quê, irmãos? Poder. O que o conhecimento te dá? Poder. E é isso que o inimigo tem medo, porque você sai da defensiva e passa agora a entrar no campo de batalha, como um verdadeiro guerreiro ou guerreira do Senhor, como soldado de Cristo. E é isso que o inimigo está temendo. Na maioria das vezes você começa a caminhar na presença de Deus, você decide, eu quero ir para a casa de Deus, e começa a acontecer algumas coisas começam a dar errado, porque a intenção do inimigo é te paralisar, mas nenhum dardo do maligno vai te atingir, irmão, porque você já decidiu. Diga comigo, eu já decidi. Então a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o inferno, ela foi completa. Então toda a terra, todo o universo foi alcançado por essa vitória, porque ele vai alterar o curso da humanidade. O caminho era de morte e destruição, mas a Bíblia diz em Romanos que ele abriu um novo e vivo caminho. O que significa isso? Que há para nós esperança. Nós não somos como aqueles que perecem lá fora. Para as pessoas lá fora não há esperança. Eles caminham por uma ótica, por uma visão que não é a palavra de Deus. Mas para nós não, para mim e para você, nós entendemos que a morte e ressurreição de Jesus na cruz do Calvário abriu para mim novas oportunidades. Quem está pronto para viver, diga amém. Então nós precisamos discernir as palavras que nós temos recebido, os ambientes que nós entramos, porque eu creio que aquilo que é espiritual precisa ser discernido espiritualmente, aquilo que é natural precisa ser discernido naturalmente. Tem alguém me acompanhando? Diga amém. Aquilo que é carne, aquilo que é espírito, aquilo que é mentira, aquilo que é verdade. Então eu acredito que a igreja é como uma espécie, eu vou usar uma metáfora, de um quartel-general, que vai formando os seus exércitos na terra. Agora, o que eu preciso entender? O mundo espiritual, ele é real. Amém, irmãos? Só que eu não posso ver, mas ele é real. E por que eu não posso ver? Porque eu já sei, irmão, isso é para me poupar. Por que Deus não abre o mundo espiritual para a gente ver? Senão a gente não suporta. Tamanhas são as batalhas e guerras para que Deus possa nos alcançar, para que Deus possa chegar na tua casa, na tua família. Então, Deus não abre o mundo espiritual para nós, para nos poupar. Por quê? É melhor saber que tem anjos guardando a minha entrada e a minha saída. Por quê? Porque eu sei que nenhum mal nos sucederá. Por quê? Porque a Bíblia diz que vai se levantar 11.000, 1.000 vai cair de um lado, 10.000 do outro, e eu não serei atingido. Entendeu, irmão? Porque é para eu entender que Ele está comigo. Eu não preciso ver o mundo espiritual para saber que ele é real e que ele existe. Agora, a Bíblia mostra para mim que toda arma preparada contra ti não prevalecerá. E que o diabo, ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Ele foi o quê, irmãos? Derrotado, aniquilado. E Deus deixou um armamento poderoso para a igreja, ao nosso dispor, mas que na maioria das vezes tem sido abandonado pelas pessoas. Porque a questão que na maioria das vezes estamos esquecidos, estamos indo para uma luta desarmados e até desprotegidos.
Se você pegar Efésios 6, é um arsenal, meu irmão. É um arsenal poderoso ao dispor da igreja, disponível para que você possa usar. Olha Efésios 6:11. Eu estou caminhando com você, já vou entrar no tema. Revestir-vos de quê? Toda armadura. Então, se tem uma armadura, o que é uma armadura? É uma roupa de proteção, vamos chamar assim, né? É um mecanismo de proteção. Olha, revestir-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o que Paulo está nos ensinando? Uma guerra espiritual. De um lado, Satanás, o inferno tentando te parar. Do outro lado, os anjos, Deus, a presença de Jesus e o Espírito Santo para te proteger. Então, esse armamento está na Bíblia, chama de armadura de Deus. Olha o tamanho, irmão: cinturão da verdade, couraça da justiça, os pés calçados, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Tudo isso aqui, irmão, está à tua disposição. Você só precisa tomar posse dessas armas e aniquilar toda a força do inimigo que se levantar contra a tua vida. Não prevalecerá, não vai ficar de pé. Agora, se tem uma arma, irmão, que a igreja tem negligenciado, que na maioria das vezes não se lembra mais, é o poder do sangue de Jesus. Quem crê nesse sangue, diga amém. Nós aprendemos semana passada que a marca nos umbrais da porta representava livramento de morte. O que representava, irmãos? Livramento de morte. O que Deus estava falando? Aqui é o limite, diga comigo, aqui é o limite. Deus estava dizendo isso. Lá em Êxodo, no capítulo 12, 17, diz assim: tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então ali Deus estava determinando uma marca, aqui é o limite. Porque o anjo da morte passou naquela noite. Mas aonde havia a marca do sangue, não houve dano algum. Diga comigo, não houve dano algum. Porque estava protegido. Foi só preciso um cordeiro, irmão. Para quê? Para que todo o povo de Deus estivesse livre e liberto das garras de Faraó. Apenas um cordeiro foi suficiente, irmãos. Olha Hebreus 9:13. Porque se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novelha santifica os contaminados quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, o que? Imaculado a Deus, purificará das nossas obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. O que o apóstolo Paulo está mostrando aqui em Romanos? Que se o sangue de um animal era suficiente para nos livrar, para nos limpar e para nos purificar, quanto mais o sangue de Cristo, irmão. Entendeu? Quando Deus deu a ordem para colocar a marca do sangue nos umbrais da porta, lado direito, lado esquerdo, e na parte de cima, né? Na parte de cima, para nós, significa a cruz sendo apontada ali. Lado direito, lado esquerdo e o lado de cima. Deus já estava sinalizando a cruz, que seria o livramento perfeito. Diga, um livramento perfeito para nós. Irmãos, eu creio nisso, nessa palavra. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Nem um fio de cabelo vai se perder, irmão. Em nome de Jesus. Não vai ficar. Porque tudo foi comprado e alcançado pelo sangue de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Você que chegou debaixo de guerra, de luta, sabe, de crise. Você tem uma causa. Eu sei que você está aqui, você trouxe uma causa hoje. Deus está dizendo para você nesse lugar: Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, irmãos. Vai acontecer. Eu creio. Então, esse sangue foi perfeito. Por que nós, evangélicos, ou cristãos, como alguns preferem ser chamados, não oferecemos mais sangue de animal? Por que nós não colocamos mais velas nas encruzilhadas? Pelo menos eu nunca coloquei. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa quando está ali, disseram para mim, a minha tia foi espírita, centro de candomblé, mãe do terreiro durante muitos anos da vida dela. E ela dizia que eles precisavam de acender uma luz porque o diabo andava na escuridão. E aquele simples facho de luz, para eles, já fazia uma diferença danada. Diferente de nós, né, irmão? Que você é a luz do mundo, irmão.
Amém? Você é a luz do mundo, diferente dele. E por que a gente não precisa mais acender vela e sacrificar animal? Sabe por quê, irmão? Porque eles lá fora não têm um Jesus, eles não reconheceram um Jesus que morreu por ele. O diabo não teve e não tem um filho para entregar. Por isso eles continuam naqueles rituais que são intermináveis, mas eu e você não. Nós recebemos no nosso coração a verdade que nos liberta. Uma vez que Cristo na cruz do Calvário disse está consumado, a partir daquele momento, todo escrito de dívida contra mim e contra você foi cancelado. Jesus, quando morreu, ele disse: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então você tem a luz, você carrega a luz. Agora, irmão, não sobrou nada para o inimigo. Diga aí para a pessoa que está do seu lado: não sobrou nada para o inimigo, irmão. Glória a Deus. Olha Êxodo no capítulo 10, 26, irmão. E também o nosso gado há de ir conosco, nem uma unha ficará, porque dele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. Faraó está negociando com Moisés. Moisés está dizendo: olha, além de você deixar o povo de Deus sair, você tem que dar aquilo que nos pertence. Nós precisamos daquilo. Eles saíram com muito ouro, com muita prata, eles foram indenizados. E eles também estavam reivindicando os animais. Por quê? No coração deles era o seguinte: como é que a gente vai para um lugar e não tem sacrifício? Então, até os animais eles estavam reivindicando. Aí ele vai dizer para Faraó: nenhuma unha vai ficar no Egito. Você pode levantar a tua mão direita comigo e profetizar? Talvez você está agora pensando em alguém, talvez da sua casa, da sua família, um filho, um parente, e você vai declarar comigo em nome de Jesus. Diga: nenhuma unha vai ficar no Egito, porque o meu Jesus comprou tudo na cruz do Calvário e pagou um alto preço. Você pode dar um aplauso a ele e dizer glória a Deus? Aliás, Jesus em Lucas 12:7 falou assim: mas até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos, irmão. Até o fio de cabelo da sua cabeça está contado. Nada vai se perder. Eu creio porque esse derramamento do sangue de Jesus é justamente isso. Eu quero falar hoje sobre o sangue na testa. Vamos dizer juntos: o sangue na testa. Lá em Lucas 22:44 diz assim: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram sobre o chão. Jesus, quando veio à terra, ele veio para cumprir um propósito, que era alcançar a humanidade. Toda a humanidade precisava ser alcançada. Muitas profecias do Antigo Testamento apontavam para a vinda de Jesus. Se você pegar o profeta Isaías, por exemplo, 800 anos antes ele estava dizendo que Jesus viria à terra. E quando a gente lê a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, irmão. A Bíblia é mais atual do que as notícias que vão sair daqui a 10 dias, está tudo na Bíblia. Eu só preciso, de fato, me conectar a essa fonte. Esse fato acontece no Getsêmani. Aqui foi o primeiro lugar onde Jesus derramou as primeiras gotas da nossa redenção. Jesus está numa reunião com seus discípulos, numa sexta-feira, servindo a ceia. Foi uma reunião muito tensa, porque ali ele vai revelar o traidor e aquele que vai me negar. Então imagina o clima, o ambiente do jantar, irmão. Ninguém fala nada, a comida desce seco, e de repente Jesus pega o cálice, pega o pão, serve para os discípulos, serve a ceia. Depois Jesus, mais uma vez, serve agora só o vinho, e aí começa todo um diálogo muito tenso, onde ele vai revelar que Judas seria o traidor e que Pedro iria negar Jesus 3 vezes. É nesse ambiente. Jesus sai dali e vai para onde? Para o Monte das Oliveiras. Eu tive a oportunidade de pisar em Israel 2 vezes, e um dos lugares que muito marcou foi o Monte das Oliveiras. Quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, ele sentia que o seu momento estava chegando, então ele reuniu os seus melhores amigos,
Porque nada melhor do que um bom amigo nos momentos de dificuldade, né, irmão? Apesar que hoje está raro, né? Hoje está raro verdadeiros amigos. O que a gente mais vê é gente interesseira, enquanto você está bem, está do teu lado, enquanto você está pagando a conta, amigão, bate no ombro, glória a Deus, aleluia, né, irmão? Mas quando passa as privações, parece que some todo mundo, não é assim, irmão? É, mas os verdadeiros amigos ficam, irmão. Quem é verdadeiro amigo fica. Aliás, os tempos de provação revelam quem verdadeiramente é amigo, né? Mateus, liga esse retorno para mim, que eu estou sem retorno, por gentileza. Entendeu, irmãos? Então, quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, a palavra para Getsemane é prensa. O que é Getsemane? Prensa. Porque ali havia é uma espécie de prensa, onde a azeitona era jogada. E ali eles passavam a prensa. Eu tive a oportunidade de ver uma em Nazaré, quando eu fui a Israel. É interessante, né? Uma pedra enorme, pena que eu não separei para você ver. E ali eles passavam, colocavam uma azeitona, ela era prensada, e aquele azeite escorria ali pela pedra, e assim, eles colhiam o azeite, né? O primeiro azeite era o azeite da casa de Deus, era o azeite do altar. O segundo azeite era o azeite das lamparinas, que eram colocados para iluminar o lugar. O terceiro azeite era o azeite comestível, né? Para se cozinhar. E o último azeite era uma graxa que se usava para lubrificar ali aquelas peças de ferro. Então o que eu aprendo com isso, irmão? Se ali é o lugar da prensa, Jesus está indo para lá para ser o quê? Prensado. Porque agora ele vai entrar no momento de maior tensão no seu ministério. Porque Jesus passou por todo tipo de provação, de humilhação, ele passou por muitos julgamentos, mas agora chegou a hora da verdade. Diga comigo, chegou a hora da verdade. Porque chega um momento na nossa vida que acabou a brincadeira, irmão. Amém? Tem hora que Deus nos leva para a prensa. Só que a prensa na minha, na tua vida, não é para extrair o pior azeite, é para extrair o melhor azeite de você. A prensa na nossa vida, irmão, não é para te machucar, não é para te destruir. Porque o inimigo pensa, agora ele vai murmurar, agora ele vai reclamar, agora ele vai desistir, que ele não vai suportar. Mas não sabe ele que nos momentos de prensa na nossa vida, são os momentos que a gente consegue levantar o melhor louvor para Deus. São os momentos que a gente consegue adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite. Essa prensa que veio, essa provação que veio, essa acusação que veio, essa humilhação que veio, é o inimigo esperando. Agora ela vai murmurar, agora ela vai desistir, agora ela vai reclamar. Não! Você vai mostrar para ele que o que governa a tua vida não são as crises, o que governa a tua vida não são os obstáculos, o que governa a vida de um homem e de uma mulher é uma palavra, é a palavra de Deus que já foi liberada sobre você, em nome de Jesus. Jesus então leva os seus amigos para orar. Vocês podem orar comigo? E num dado momento, Jesus sai para orar, e quando ele volta, os seus discípulos estão o quê? Dormindo. Irmãos, olhe para mim, existe um sono que é o sono natural, o sono biológico. Mas existe alguns sonos que não são normais, irmão. Como assim, pastor? Você já viu a pessoa quando vem para a casa de Deus, ele começa a dormir? Ele o dia todo não dá sono, ele chega na igreja e começa ele, irmão. Não é normal. Claro, tem o sono do cansaço, eu acredito que tem, mas agora é hora de você lutar contra todo tipo de sentimento ou qualquer coisa que vier contra você, para tentar te impedir de receber a palavra, de ter uma conexão perfeita com o teu Deus. Agora é hora de você lutar. Esse sono não é normal. Imagina que um amigo procura você, seu melhor amigo, cara, eu vou morrer, você pode orar comigo? Aí você vai dormir, irmão? Você entende o que está acontecendo? Eu chamo esse sono aqui, o sono da indolência, o sono da insensibilidade, da despreocupação, porque eles sabem que Jesus revelou o coração deles.
Mas mesmo assim eles não conseguem entender, eles não têm profundidade do que está acontecendo ali, porque não revelou no Espírito. Naquele momento ali, Jesus precisava de um abraço. Jesus era humano, né? Ele veio como homem, mas ele veio como Deus, mas viveu como homem. O que que Jesus precisava? De um abraço, uma palavra, nós estamos contigo. Mas irmão, naquela hora você vai dormir. Quem é que vai dormir sabendo que alguém vai morrer, irmão? Que seu melhor amigo vai morrer? Entende? É um sono que não é natural. Eu penso que Deus precisa despertar essa geração. Existe uma geração lá fora que está dormindo um sono, o sono da ignorância, achando que que a vida deixa a vida me levar, e não é, irmão. Eu oro para que nessa noite, eu e você possamos ser instrumento de Deus para alcançar essa geração, irmãos, em nome de Jesus. Aí Jesus vai entrar num segundo momento de muita dor, porque a Bíblia diz que ele vai orar, e o seu suor se transformou em gotas de sangue, irmão. O nível de intensidade, de agonia, foi tão profundo, que os poros de Jesus se abriram, e começou a sair gotas de sangue. A Bíblia diz que gotas grandes começaram a cair por terra, né? Cair em terra. Tamanha foi a agonia e a aflição que Jesus estava. E a ciência mostra que é possível, né? Existe sim um termo na ciência, que é possível alguém derramar gotas de sangue suando, quando entra no nível de agonia e de aflição muito grande. Eu quero dizer para você, irmãos, olhe para mim, muito antes da cruz do Calvário, Jesus já estava sangrando por mim e por você. Ah, Jesus sangrou na cruz, não, muito antes da cruz do Calvário, ele já estava pagando um alto preço para que eu e você pudéssemos desfrutar da sua graça, da sua misericórdia e do seu favor. Deus está te convidando nessa noite a você mergulhar nessa graça, na presença dEle. A morte de Jesus não foi em vão. Cada gota de sangue representa para nós, irmão, uma cura, uma libertação, uma transformação. Agora eu quero chamar aqui o jardim da restituição. Vamos dizer juntos, o jardim da restituição. Eu quero ler alguns textos de Gênesis, para a gente entender o que está acontecendo. Eu comecei dizendo que todo o Novo Testamento aponta para, aliás, o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Não há nada ali aleatório. Tudo ali, está ali, para cumprir um propósito. Olha Gênesis 2:8. Então plantou o Senhor Deus um jardim. Plantou o que, irmãos? Da banda do Oriente no Éden. Está aí, ó. E pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus criou a terra, e na terra ele escolheu um lugar, ali ele plantou um jardim, e Adão vivia naquele lugar com a sua esposa. Agora vai para o versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí, num outro momento, agora no capítulo 3, versículo 2, diz assim: respondeu a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, quando Deus criou o homem, coloca o homem no jardim e preparou tudo, entrega para o homem cuidar da terra. Não tinha esforço, era só administrar. Aí, quando a serpente vai questionar Eva, é verdade que você não pode comer, tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal? Capítulo 3. Aí ela vai responder: não, eu não posso comer. Aí a serpente responde: não é nada, é porque Deus tem medo, se você comer, você vai ficar igual a Ele. Você vai ser parecido com Ele. Você vai conhecer o bem e o mal. Aí o que está acontecendo aqui, nesse jardim, que eu chamo do jardim da restituição? Olha o versículo 8, 3:8. Aí eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e caíram agora. Olha o versículo agora 8, irmãos, olha essa cena. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores de quê? Do jardim. Então, o que Deus fez, aliás, o que Jesus fez, foi o que Adão não conseguiu fazer. Venceu os seus desejos e as suas vontades pessoais. Então olha comigo, quem pecou foi o homem, mas quem morreu? Foi Jesus. Vamos dizer juntos: quem pecou foi o homem, mas quem morreu? Foi Jesus. Porque você foi salvo pela graça,
mas alguém pagou um preço por você e por mim. Porque quem merecíamos éramos nós. Mas Jesus escolheu pagar o preço em meu lugar. Tem alguém aqui me acompanhando, irmão? Então, no mesmo lugar que houve a queda, no mesmo jardim está tendo agora a restituição. Eu quero profetizar na tua vida nessa noite, irmão. Tudo aquilo que o inimigo tocou indevidamente, tudo aquilo que o inimigo levou teu indevidamente, em nome de Jesus, vai ter que devolver, vai chegar na tua mesa, vai chegar na tua casa, em nome de Jesus. Você está num ambiente, num céu de restituição. Deus vai restituir a tua casa, Deus vai restituir a saúde, Deus vai restituir a tua família, no nome de Jesus. Olha Romanos 3, 23. Todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Olha que coisa tremenda, irmãos. Todos pecaram, estão o quê? Destituídos, né? Afastados da presença de Deus, mas pela graça de Jesus, eu e você fomos restituídos novamente, porque Deus aceita todos sem distinção. Deus quando você chega diante de Deus, Deus não fica olhando o teu currículo, irmão. Deus não fica perguntando o que você fez de certo ou o que você fez de errado. Deus, Ele te ama incondicionalmente. É claro, a Bíblia diz assim: venha como estais, mas você não ficarás como estás, porque é impossível uma pessoa conhecer a Deus, viver uma experiência com Ele, e não mudar de vida, e não mudar de história. Deus te convida nessa noite para a presença dEle. Deus quer fazer morada em você, Deus quer te conhecer. Ele é um Deus, Ele é Pai, Ele é presente em todo o tempo. A graça de Jesus me alcançou. Irmão, Deus te convida para mergulhar nessa graça. Deus está dizendo para você nessa noite: mergulhe na minha presença. Ele vai cuidar de tudo, Ele vai colocar as coisas em ordem. É guerra, é batalha espiritual. Não adianta entrar numa batalha espiritual com armas naturais. Deus quer empoderar você através da sua palavra, para que você entre na batalha e seja mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Se você está recebendo isso nessa noite, diga glória a Deus e dê um aplauso a esse Deus maravilhoso. Eu não sei se você já recebeu uma mensagem assim: o que fazer? Eu não sei se você já se viu dentro de um ambiente, de uma situação, que a pergunta é: o que fazer? Quando não se tem respostas. Eu já vivi situações na minha vida, dentro da minha casa, que a nossa oração era: meu Deus, qual é o teu propósito nisso? Porque eu não queria nem que um inimigo meu estivesse passando pelo que nós estávamos passando. Situação de ataque do inimigo, situação de muita afronta do inimigo, para tentar nos parar e para tentar nos derrubar. Mas eu sempre aprendi uma coisa caminhando com Deus: se o inimigo está se levantando contra você, é porque ele sabe que você é uma ameaça, irmão. Na verdade, ele quer tentar te parar, porque ele tem medo. Porque o dia que você se posiciona, pode ter certeza que as coisas começam a mudar, os resultados vão melhorando, e você começa a testemunhar o milagre de Deus chegando na tua vida. Eu quero declarar para você nessa noite: não desista de lutar, não desista dos teus sonhos. Eu preguei domingo: não desiste daquilo que Deus tem para a tua vida, da tua promessa. Não é tempo de parar, é tempo de crer, é tempo de lançar sementes, é tempo de profetizar. Eu não vou parar, por quê? Porque Deus não mandou eu parar. Você não está aqui para ser guiado pelo homem, você está aqui para ser guiado pela voz do Espírito Santo. E se Deus não mandou parar, você não tem motivo para parar. Eu só vou parar se Deus mandar. Eu vou parar de orar. Foi Deus que mandou? Então você trata de orar, minha irmã, meu irmão. Trate de orar. O texto diz que
do seu rosto, né, ou da sua testa, caía grandes gotas de sangue que tocava o chão. Está aí no texto de Lucas. Agora, a primeira vez que a palavra suor aparece na Bíblia, sabe quando foi, irmão? Foi quando Adão caiu. Olha Gênesis 3,19. E do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e ao pó tornarás. Esse texto é importante. Aqui foi a primeira vez que a palavra suor aparece na Bíblia, e ela está ligada a uma sentença, irmão. Porque até então o homem cultivava a terra, se alimentava, ele colhia, mas não tinha cansaço, não tinha dor física, não tinha suor. Mas por causa da desobediência de Adão, agora ele está tendo que lidar com o estresse. Não existia essa palavra estresse, né, irmão? Antigamente estresse era coisa de gente chique, né, irmão? Você está com o quê? Eu estou com estresse. Estresse? Isso é coisa de gente rica, né, irmão? Coisa de gente assim, esse tipo de palavra, estou estressada. Não existia isso. Hoje você pega o Zay hoje eu não quero conversar não, porque eu estou meio estressado, né? Virou um negócio assim. Não existia estresse, mas é fruto da rebeldia de Adão. E todas as vezes que eu decido fazer do meu jeito, sou eu que pago a conta. Mas quando você decide fazer do jeito de Deus, Deus vai cuidar de tudo, Deus vai te patrocinar, Deus vai trazer a provisão que você precisa e não vai lhe faltar nada nessa terra. Tem um crente aqui nessa noite para dizer amém, irmão? Então aqui também tem um veredito sobre o homem. Além do suor, ele vai dizer assim: ao pó, do pó você veio, da lama, né, do barro, e ao pó você voltará. Aqui está sendo liberada uma sentença, que seria a sentença de morte para Adão, porque o homem foi criado para ser o quê? Eterno. O homem não morria, mas por causa do pecado, da maldade, Deus tentou seguir lá no seu pacto, mas a partir da geração de Noé, é até 120 anos. Porque tem gente que pensa assim: a gente podia viver mais, né? 500 anos, já pensou assim? A gente podia viver 1000 anos, igual era antigamente? Depende da perspectiva, né, irmão? Você queria que Hitler vivesse 1000 anos? Sabe quem foi Hitler, né, irmão? Você imagina a gente mal vivendo na terra 1000 anos, irmão? Entende, irmão? Então Deus é sábio demais, né? Deus é tremendo. Só que para nós, irmão, não mudou nada. Porque aqui na terra você pode viver 100 anos, 80 anos. Mas eu não sei se eu já te falei, você é eterno, irmão. O cristão não morre. Ele sai dessa vida e vai entrar na vida eterna e vai desfrutar da verdadeira vida. Então, quando o sangue dele toca a terra, foi para nos curar de quê? Da traição e nos libertar da maldição geracional produzida pela desobediência. Quem é o pai da desobediência? O diabo. Olha o pacto que Deus faz para aqueles que andam na aliança. Deuteronômio 7:9. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança, e Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Eu quero dizer para você que a tua dedicação às coisas de Deus, o teu posicionamento, não é só para abençoar você, mas é a tua geração. Por causa de você, teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, estão debaixo da proteção, da presença de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer aleluia? Então aqui, esse sangue foi para nos redimir e nos curar da traição, nos libertar da maldição geracional produzida pela desobediência. O desejo de Deus nunca foi punir seus filhos, de maltratar suas criaturas, mas a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e esse sangue na terra foi para nos redimir de toda rebeldia e desobediência. Por quê? Porque Jesus foi fiel até a morte. Adão caiu, mas Jesus foi fiel até a morte. Então o sangue no Getsêmani foi para nos dar autoridade sobre os nossos desejos, sobre o nosso orgulho, sobre os prazeres desse mundo, sobre o espírito da rebeldia contra Deus, anulando todo o espírito de desobediência que estava sobre o homem recém-criado. A segunda coisa que eu quero te ensinar, para nos livrar da dor da traição, vamos dizer juntos: para nos livrar da dor da traição.
Getsemane. Eu já te falei que Getsemane é o jardim da prensa, o jardim das oliveiras. Esse primeiro sangue derramado por Jesus foi antes da morte. Você entende, irmão? Foi fruto de uma agonia, por tudo aquilo que ele sabia que iria enfrentar. Eu quero orar por áreas específicas da sua vida. Pastor, não dá para fazer uma oração geral? Não, porque Deus trabalha de maneira específica. Deus é cirúrgico, irmão. Deus é como um cirurgião. Agora, somente Jesus foi capaz de fazer o que nenhum homem pôde fazer. Eu creio que nessa noite, irmão, que tudo aquilo que é situação embaraçosa na tua vida, Deus vai trazer luz para você. Deus vai te conduzir por essa luz. A terceira coisa, o sangue de Jesus na testa foi para nos livrar contra toda obra de feitiçaria e pactos geracionais. Aliás, você mulher que vai para esse evento do dia 7 e 8, se prepara, porque vai ter lá um momento de cura interior. Eu tenho certeza, você não vai sair daquele lugar do mesmo jeito. Contra a obra de feitiçaria e pactos geracionais. Preste atenção, o pecado da raça humana se originou em um jardim, o jardim do Éden. Porém, a redenção da raça humana também se originou em um jardim, o jardim do Getsemane. Fale amém. No Éden, Adão menosprezou o cálice da bênção. E no Getsemane, Jesus teve que beber o cálice da maldição. No Éden, a serpente conquistou o homem. No Getsemane, Jesus derrotou a serpente e redimiu o homem novamente. No Éden, a terra se moveu e se contaminou pelo pecado. No Getsemane, a terra foi abençoada pelo sangue que brotou do rosto de Jesus, mesclado com seu suor. No Éden, o homem abriu o seu coração ao ocultismo, rebeliões e outros pecados. No Getsemane, Jesus, por meio da sua obediência, restaurou a imagem de Deus no homem e quebrou toda maldição. Como diz Romano, portanto, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo o pecado, mas segundo a lei do Espírito, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus nos libertou da lei, do pecado e da morte. Então eu posso declarar que eu sou livre. Você pode declarar, eu sou livre. No Éden, o homem perdeu tudo. No Getsemane, por meio de Jesus, o homem teve a oportunidade de recuperar tudo que havia perdido. Há esperança, irmão. Por pior que seja a tua história ou a tua situação, há esperança. Deus pode fazer, sim ou não? Deus quer fazer. Ele só precisa de uma oportunidade. Que você abra o coração e deixa Jesus entrar. Para alguns aqui é terminar a obra que ele começou. No Éden, o ser humano comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No Getsemane, Jesus bebeu o cálice da desobediência em meu lugar. No Éden, o homem decidiu ser como Deus. No Getsemane, o verbo de Deus decidiu fazer-se homem para tornar nosso lugar e pagar as nossas dívidas. Não há mais condenação. Pare de se acusar. Pare de se autocondenar. A maior arma que o inimigo tem usado contra as pessoas é na mente. É a guerra da mente, querendo te conduzir lá para o teu passado. Mas siga em frente, em direção ao alvo, porque o meu alvo é Cristo, irmão. O teu alvo é Cristo. Não importa o que as pessoas vão dizer. Você não tem que dar satisfação da tua vida para todo mundo. Até porque, quem é que paga as tuas contas, irmão? Amém, irmão? Esses dias a irmã, pastor, eu quero entregar um recado de Deus, que não sei o que. Eu falei, irmã, deixa eu falar um negócio para a senhora. Irmão, sabe para quem que eu dou ouvido? Para quem ora por mim, para quem investe na minha vida, para quem ouve o que eu estou profetizando, para quem me dá atenção. A irmã nem me conhece. A irmã nunca. Você entende, irmão? Um monte de gente quer
profeta meio intromissão. Não é que eu não creio em profecia, não, eu creio em profeta de Deus. Mas tem muita gente, irmão, que está de manipulação na vida das pessoas. Virou guru. Tem uma amiga da pastora, que eu não vou falar o nome, que a gente está na live ali, mas ela de vez em quando liga: pastora, a senhora pode fazer uma oração para ver o que Deus vai falar comigo? Não que Deus não possa fazer isso, não que Deus não use a vida da tua pastora, porque ela é uma profeta de Deus, mas as pessoas estão querendo zona de conforto. Só que no meio de uma batalha não tem zona de conforto, não. Eu digo para as pessoas: a tua guerra é a minha guerra, irmão, mas não me deixa lutando sozinho, não. Eu estou junto com você nessa batalha, eu estou junto com você diante dessa afronta, mas é você e eu, e nós juntos com o Espírito Santo e com a presença de Deus, irmão. Deus já colocou na tua vida as armas que você precisa para vencer essa batalha. Acaba com essa afronta hoje. Acaba com essa afronta na tua vida hoje, irmão. Fica de pé comigo. No Éden, o homem decidiu ser como Deus. No Getsêmani, o verbo de Deus decidiu fazer-se homem para tornar nosso lugar e pagar as nossas dívidas. No Éden, o homem decepcionou Deus. No jardim, Jesus trouxe alegria ao coração do Pai. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você quer trazer alegria ao coração do teu Pai nessa noite? Você quer isso, irmão? Então levanta a tua mão direita para o alto comigo. Fecha os seus olhos agora. Nós vamos adorar Jesus. O sangue que anula toda maldição. O sangue que anula toda sentença. Quando aquele sangue caiu na terra, a partir daquele momento, Deus estava demarcando um novo tempo na história da humanidade. Jesus sofreu para que eu e você não precisássemos sofrer. Jesus ali, Ele se entregou, Ele foi humilhado para que você não precisasse passar por humilhação. Humilhação diante dele, sim, diante dos homens, não. Porque Ele te chama nessa noite para você viver um novo tempo e uma nova história. Deus tem algo novo para fazer na tua vida aqui nesse lugar. Eu quero profetizar na tua vida: a tua entrada nesse lugar não foi em vão, não foi em vão. Levanta as tuas duas mãos para o alto nessa noite, em nome de Jesus. Nós vamos declarar essa canção, e Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar você nesse lugar. Vamos adorar Ele, vamos adorar Ele.